Dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é nóis. Bom dia para você que está trabalhando, para você que está na escola, para você que está em casa descansando numa terça-feira ou que está de férias. Bom dia. Chamar o nosso convidado. Aí, eita. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, está me vendo? Tô te vendo e tô te ouvindo. Você tá me vendo? Eu não estou te vendo, não. Mas aqui o outro celular está vendo. Uai. Ah, tá bom. Se for assim, se você preferir, a gente vai assim, ou se quiser entrar de novo. Eu Não, fecho. vamos assim. Vamos assim. Você tá no computador, né? Não, eu estou pelo celular. Ah, eu também tô pelo celular. Mas tô vendo e tô ouvindo. Eu tô bem. Se você tá bem, Vamos embora, então. Depois, eu acho que depois fica gravado, né? sim. Top. Ô, Alexandre, prazer conhecer você aí. Obrigado por ter aceito para contar um pouquinho mais dessa sua trajetória na palhaçaria, dos seus trabalhos. Obrigado. Estamos aí. A vida é isso, né? A vida é isso, é um compartilhando com o outro, né? Exatamente. Se a gente não tiver aqui pra compartilhar, não vale de nada, cara. É verdade, é verdade. Mas conta um pouquinho, como você começou nesse mundo da palhaçaria? Você surgiu? Você caiu de paraquedas? Como foi? Cara, a história começa com 15 anos de idade no ensino médio. Eu tive como professor um mestre de teatro pernambucano chamado Luiz Mendonça. Foi um cara assim, para você ter ideia quem foi ele, ele participou da primeira montagem do Alto da Compadecida. Ele era do grupo de teatro de estudantes de Pernambuco. Ele montou a Nova Jerusalém lá em Pernambuco, que é aquela cidade cenográfica que trabalha que faz a Paixão de Cristo. Sei. E para você ter uma ideia, José Wilker começou com ele, Tunico Pereira, Elisângela, Elke Maravilha, Elba Ramalho começou com ele. E eu comecei com ele também. Com 15 anos de idade, eu comecei a fazer teatro com ele. E ele tinha uma pegada de teatro popular. Ele tinha. Ele trabalhava com teatro popular, o teatro nordestino, né? Ele tinha o princípio de se o povo faz carnaval, se o povo faz maracatu, o povo também pode fazer teatro. E comecei a estudar, assim, eu sempre gostei da comicidade, do riso, da brincadeira, da picardia, né? E comecei a estudar com ele os palhaços, os brincantes nordestinos, né? O- os palhaços do cavalo marinho, de várias culturas pernambucanas. Tanto é que o Alto da Compadecida começa com um monólogo de um palhaço, né? Eis aqui a Compadecida, né? E a minha ideia primeiro sempre foi fazer teatro, só que quando eu saí do ensino médio, a gente montou um grupo chamado Os Enteatrados. O grupo estava bem forte e à medida que o tempo foi passando, eu sempre pensei que quanto mais coisas eu aprendesse, melhor seria para minha atividade, né? Para esse ofício. Então eu fui correr atrás de aprender perna de pau, jogar malabares e outras coisas assim do circo que me encantava muito, né? O circo sempre me encantou muito. Eu sempre ia a circo quando eu era criança. O seu crescimento também, né? Exatamente. E aí
eu entrei na Unirio para fazer artes cênicas e logo me chamaram para fazer animação de festas. Né? Isso foi em 93, eu já estava com 20 anos. Eu sempre fiz uns palhaços assim que não tinha um nome definido, não tinha uma maquiagem definida, não tinha nada definido, mas sempre essa coisa do brincante, do palhaço provocador, do palhaço que estava ali. E aí, na universidade, comecei a trabalhar com animação de festas, e aí o palhaço foi se estabelecendo, né? Foi aparecendo, foi ganhando forma, foi ganhando corpo, foi ganhando os trejeitos. E o nome Senhor Palhaço veio desse momento aí também, porque eu trabalhava com muitas crianças de classe AAA, sabe? Uhum. E eu tinha os nomes de palhaço até que eu não gostava, Ziribisquela, Chico Tripa, Pouca Telha, né? Por que pouca telha? Eu não entendo, eu também não sei. Também não sei, não. E, e no momento as crianças estavam assim, ô palhaço, ô palhaço, ô palhaço. Aí numa hora eu falei assim, palhaço não, senhor palhaço. E as crianças deram uma olhada assim e falaram, ah, legal, senhor palhaço, senhor palhaço. E aí pegou o nome, e aí com esse nome eu já tenho 30 anos já trabalhando e fazendo as coisas. Então foi aí que surgiu a ideia do senhor palhaço? Exatamente. No momento de provocação, no momento de educação, né? No momento de didática, né, com as crianças, onde o nome apareceu e eu botei lá. E o engraçado, eu não sei se é engraçado, mas por que todo palhaço sempre, ou a maioria, não sei, ou a maioria, começa fazendo animação de festa? Cara, eu digo que o palhaço que nunca fez animação de festas, que atire o primeiro brigadeiro. Boa, boa. Porque, querendo ou não, cara, é uma forma da gente estar exercitando o ofício, né? Porque é aquela coisa, a criança é muito honesta. E numa festa de aniversário, onde as coisas são menos, digamos, comprometidas, né? Seria assim um clima mais suave, mais tranquilo. Se você não fizer algo bom, se não fizer algo interessante, algo que seja provocador, as crianças vão ser honestas e vão falar: não gostei de você. Ah, não quero saber. Ah, tchau. Então é um exercício muito forte para o ofício, né? Para o trabalho. E é todo final de semana, né? Então você vai praticando, praticando e exercitando. Então eu acho que é uma excelente maneira de você estar trabalhando e entrando no mercado de trabalho, né? Tanto que, por causa da animação de festas com as crianças, você mudou, conheceu o nome, né? Senhor Palhaço, né? Exatamente. Foi. Exatamente. E fala um pouquinho mais, eu estava vendo no Instagram que estão os produtos Sinsense do Senhor Palhaço. Como que é esse produto aí? Como que é essa lojinha? Então, acontece o seguinte: comprar equipamento de circo, de palhaçaria no Brasil era muito difícil. Não existia loja de circo no Brasil, né? Eu, quando quis comprar as minhas primeiras claves, tinha uma pessoa que vendia aqui no Rio de Janeiro, mas ela não tinha uma loja. Ela ia para a Europa todo ano, né? Então eu liguei para ela e falei: Ô Mariana, tô querendo comprar clave. Aí ela, tá bom, daqui a 2 meses eu vou à França e depois eu te dou. Então não tinha loja e ninguém que vendesse. Em 99 acontece no Rio de Janeiro a primeira convenção de circo e malabarismo do Brasil. Uhum. Eu estive nessa convenção, que foi na cidade de Maricá, aqui no Rio, e ali eu conheci o dono de uma loja no Chile.
E fiz contato com ele. A minha companheira na época, ela era chilena, então a gente é, estabeleceu contato com ele. E logo depois disso eu comecei a importar uns materiais do Chile para poder ter esse material aqui. Então, de nome, de histórico que eu conheço e converso com as pessoas, eu abri a primeira loja de circo do Brasil em 99, justamente para trazer para pronta entrega esses equipamentos que não existiam normalmente nos lugares. Então você não tinha clave, não tinha bolinha, não tinha nada. E aí eu comecei a fazer isso, trazer para o Brasil, e aí avisando os amigos, indo na Escola Nacional de Circo, conversando, indo para os festivais, montando a loja também, que nesse mesmo ano aconteceu aqui no Rio um encontro de palhaços, Anjos do Picadeiro, que é organizado pelo Teatro de Anônimo, na Fundição. Montei o stand, todo mundo, que legal, agora tem uma loja de circo, agora tem uma loja de circo. E aí tô nessa história da loja de circo desde 99, né? Fazendo 26 anos, a loja de circo, que é uma das outras vertentes do meu trabalho, né? Que apesar de ser palhaço profissional, trabalhando com palhaçaria, eu também vendo equipamento, vou para os festivais, participo. Mês que vem eu estou no Festival de BH, Festival de Circo de Belo Horizonte, que é um festival bem famoso e grande, levando a lojinha também. Legal, legal. Ah, tem um bom dia lá de Belém do Pará. Bom dia, Anne. Bom dia para vocês. A Bom Anne dia. tá- mas é legal esse produto. E como que faz o pessoal, se o pessoal quiser adquirir, como que faz? A loja física ou tem virtual também? Eu digo o seguinte, uma loja de circo, ela não poderia ser totalmente estabilizada, né? Ela é nômade, como o circo é. Como a lona monta em cada praça, a gente tem a loja. Então, eu viajo o Brasil todo participando de festivais de circo, de teatro e de palhaçaria. E eventos de circo aqui no Rio também eu estou levando a loja. Eu estou voltando com a minha página, eu tinha uma página, uma loja online, que eu estou voltando com ela, estou trabalhando nisso agora. Mas a pessoa pode comprar comigo aqui no Instagram ou pelo WhatsApp, que tenho lá o WhatsApp Business, né? E tem lá um catálogozinho de coisas. É, E aí recebo muito pedido, vendo para o Brasil todo. Conheço muita gente no Brasil todo e vendo no Brasil todo, aqui no Rio. E assim tá indo. E a Anne colocou aqui, ó, amo o circo. Quando estará em Belém? Aí, ó, um convite, é. Daqui a pouco, de repente, qualquer hora dessa a gente aparece por aí. Viu, Anne? Daqui a pouco, você piscar assim, já tá lá já. Aí. Meu irmão trabalhou no passado, meu irmão também trabalha com circo e teatro, ele é professor da rede municipal aqui no Rio. Ele participou de um projeto que era Cine Barco, que era um cinema inflável que era montado nos povoados ribeirinhos, né? E ele, como palhaço, ele ia, anunciava que ia ter cinema à noite, fazia um cortejo pela cidade, dava uma oficina de circo nas escolas e à noite apresentava um filme. Foi um projeto muito bonito. Ele passou 3 meses num barco circulando por Belém. Qualquer hora eu entro num projeto desse assim também. Eu já participei de vários projetos assim parecidos também. Legal, legal. Você sabe que eu sempre tenho vontade, porque eu sou palhaço de hospital, né? Sempre tenho vontade de levar meu palhaço para esse meio do circo, meio do apresentação de rua. Será que para transformar um palhaço de hospital para esse meio de circo e de rua é complicado? É muito trabalhoso? Olha, são dinâmicas diferentes. Eu já Não sei. trabalhei no hospital também. Na verdade, eu tenho uma formação em saúde. Então, o curso que eu estudei no ensino médio, eu saí como técnico em pesquisa de laboratório. Eu fui concursado público,
né? Trabalhei no Instituto Nacional do Câncer 11 anos, fui concursado do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhava em laboratório, mas dentro do hospital eu também participava de projetos lá dentro, porque eu me turmava com o pessoal e sempre eu estava indo na enfermaria, sempre estava participando das festas lá organizadas pelo INCA voluntário. Só que teve um momento da minha vida, porque eu sempre trabalhei com isso, né? E com a área e com a palhaçaria. E teve um momento da minha vida, que foi em 2007, que eu falei, não tenho mais como trabalhar no hospital, porque a minha vida de palhaço já estava muito acelerada, já estava com bastante força, coisa acontecendo. E aí eu larguei o serviço público para viver só de palhaçaria. E lá no hospital, como eu estava falando, são dinâmicas diferentes, né? O hospital, ele é uma apresentação mais individualizada, né? É um trabalho, é uma chegada mais personalizada, né? Tanto que cada espectador do hospital, você vai tratar de uma forma diferente, você vai montar um número diferente, você vai ter uma pegada diferente. É o jogo do improviso, mas você tem o seu repertório, que você pode estar fazendo, né, o que você sabe, como você sabe. Quando você vai para a rua, a coisa toma outra dimensão. Porque aquele lugar do hospital, que é pequenininho, é quase uma delicadeza, né? É quase um carinho, é quase uma brincadeira ali. Ele toma outro rumo, porque o hospital, a rua, tudo é grande, tudo é gigante, e passa carro, e passa cachorro, e passa bêbado. Então, assim, eu não digo que é difícil quem é palhaço de hospital ir para a rua, mas tem complicadores e tem elementos que precisam ser pensados e trabalhados, porque se seu palhaço de hospital é pequenininho, é fofinho, é devagar, na rua talvez ele seja engolido pela rua. Ele tem que entender como ele reage na rua. E eu acho que talvez, para começar, se alguém quiser começar, andar pela rua de palhaço já é mesmo que não faça nenhum número, mas já é um exercício, né, do ofício. Brincar, conversar. Já fiz muita porta de comércio também, que me chamam para alguma coisa, inauguração de restaurante, inauguração de loja. E aí você atua como um palhaço de hospital, só que um pouco maior, né? E um pouco mais, ou digamos, um pouco menos cuidadoso, né? Porque a rua te permite outras possibilidades também. É verdade. E nesse tempo todo que você está aí na palhaçada, você tem alguma experiência que te marcou? Olha, no fundo, todas marcam, né? Eu acho que à medida que eu estou trabalhando há mais tempo, né? Eu já tenho uma história de 36 anos de teatro e palhaçaria, a gente escuta e vê muita coisa, né? Agora, o feedback que a gente recebe do sentimento das pessoas, eu acho que é o mais bonito e o mais importante, porque a gente está vivendo num mundo hoje muito descartável, muito insensibilizado, né? Muito desumanizado. E o trabalho da palhaçaria, ele vai contra tudo isso, né? Ele é humanizante, ele é sensível, ele é cuidadoso, ainda que o meu palhaço às vezes seja um pouco, digamos, atrevido, mas é provocador, né? E as pessoas precisam ser surpreendidas, né? Precisam de surpresa, precisam, né, ter um entusiasmo, né, na vida, ter algo que lhes toque, né? E o palhaço ele toca nesse lugar do sensível, nesse lugar
da, da humanização. Então, o que me marca nessa minha trajetória, independente de situações individuais, de bobeiras, de situações cômicas, de tretas e de nada, eu acho que é essa relação que a gente cria com o espectador, né? O espectador se sente próximo, se sente afetado, né? Porque a gente trabalha com afeto, e nos dá um retorno que é muito gostoso, muito assim satisfatório e a certeza de que a gente está na profissão, no ofício que a gente escolheu, assim. Porque independente de tudo, cara, eu faria isso de graça, né? Não é pelo dinheiro. Mas a gente vive numa sociedade que a gente precisa ganhar dinheiro e trabalhar. Então eu faço e ainda me pagam. Então é uma Mas boa. a gente faz também com coração também, mas virando, a gente também precisa comer, a gente precisa Se pagar, vestir, pagar as contas, passear. pagar o transporte até o local também. Exatamente. E você falou agora um pouquinho mais das suas apresentações. Eu vi que você falou, eu vi que você postou no Instagram que teve um evento sábado. Sim, esse sábado eu trabalhei num espaço aqui no Rio de Janeiro. É um espaço, um circo que foi lançado em janeiro. E eu estou entrando em parceria com a Maralina e o Tiago, é um casal que eles abriram um espaço chamado Amarati, que é um projeto da Prefeitura de revitalização do centro do Rio, onde alguns casarões antigos, sobrados, foram é, cedidos para projetos culturais. Uhum. Projetos de artes plásticas, tem projeto de teatro, tem projetos de outras coisas, de música. E esse é um projeto de circo, que é a Casa Marati. E durante a semana lá acontecem aulas de circo, trapézio, tecido, flexibilidade, acrobacia, contorção. E uma vez por mês ela está organizando um evento como um cabaré circense, onde vários artistas que dão aula lá durante a semana se apresentam e outros artistas convidados. Então eu estou chegando junto na parceria com ela, que eu vou deixar a minha lojinha também montada lá no espaço. Eu vou ter um quiosquezinho dentro do espaço com a loja de circo. E a gente vai estar promovendo mais coisas lá em parceria. E esse final de semana foi um cabaré chamado Cabaré Corpo Acrobático. Então teve contorção, teve tecido, teve dança vertical, Legal. e eu fui o apresentador da noite. Eu com elementos de palhaçaria, elementos de cameoturgia, eu fui brincando com os entrecenas e atuando nessa noite. Foi a minha última apresentação. Legal, legal. Nossa, deve ser uma alegria toda, um sábado diferente, né? Eu montei a loja durante o evento, né? Também. Então, quem foi podia estar comprando seu malabares, pratinho, sapato de palhaço. Eu tenho chaveiros de sapato de palhaço também, bottoms de várias coisas, vários brinquedos também para palhaço de hospital. E depois eu fui trabalhar, fui fazer a apresentação da noite. E o resultado, cara, é muito bom, assim. As pessoas falando exatamente aquilo que eu estava falando, assim. Aí, o Naim tá me assistindo aí. É o Naim, é um amigo meu, é um sobrinho. E ele tava lá, eu estreiei um figurino novo e foi bonito, foi gostoso. É muito bom trabalhar fazendo o que a gente gosta e o que a gente quer, né? Então, tipo, uma dúvida que o pessoal tem. Tipo, uma pessoa que é crua, sem graça, igual a Michelle aqui, uma pessoa sem graça, ela pode ser palhaço? Eu acho que ninguém é sem graça totalmente.
eu acho que o ser humano é ridículo. Todo mundo é ridículo. Até aquela pessoa que diz, eu não sou ridícula, já está sendo ridícula falando isso. Então, eu acho que, assim, é um trabalho de muito estudo e muito autoconhecimento, né? A gente fala que palhaçaria não é terapia, mas é terapêutico, porque você se conhece. Você conhece os seus erros, você conhece suas dificuldades, você conhece seus problemas. E é na palhaçaria que você acaba mostrando quais são esses seus erros, quais são os seus problemas, quais são as coisas que te colocam em lugar de vulnerabilidade, né? E quando a gente se permite estar no lugar de vulnerabilidade, é, as coisas se tornam até mais fáceis, porque você percebe que você é ridículo, que você é vulnerável, que você erra, que você tem problemas, assim como todo mundo. Todo mundo é assim. E aí é quando o público se identifica, e aí se identifica, ah, que otário, caiu, escorregou. Mas no fundo ele está rindo dele, porque ele também em algum momento já caiu e escorregou também. Então até mesmo uma pessoa que se diz, ah, não consigo, não faço, ela tem lá o palhaço, ela tem o palhaço, ou a palhaça dela lá dentro. Talvez ela não use, mas é questão de se trabalhar, de se praticar, de colocar para fora. Então, você viu, Michele? Você tem sua palhaça aí dentro. Então, é só o que está faltando é você colocar essa palhaça para fora. Não é assim, meu palhaço? Exatamente. A Michelle é ridícula também. Viu? Você é ridículo, Michele. Você é muito ridículo. Então, coloca, deixa a palhaça sair para fora. Eu tenho uma amiga que ela assim, ai cara, eu não consigo chamar você de ridículo, porque para você ridículo é elogio. Então, quanto mais ridículo for, às vezes melhor, né? E, tipo, você pega aquela pessoa lá que é muito fechada, aquela pessoa que é muito, por exemplo, muito religiosa, a pessoa não consegue chamar ridículo, apesar de estar ofendendo a pessoa, né? Exatamente. Eu já conversei com uma pessoa há umas 3 semanas, eu falei isso do ridículo. Ela, não, mas ridículo não. Eu falei, não, ridículo é bom também. Não, ridículo é ruim. Eu falei, não, ridículo é bom. Ridículo é a gente também. A gente é ridículo em casa, a gente é ridículo sozinho. A gente é ridículo dormindo, escovando o dente, comendo. A gente solta pum. A gente escorrega, a gente bate nas coisas em casa, né? As nossas coisas dão errado. E às vezes ninguém está olhando aquilo. E às vezes você olha e ri daquilo de você. Então a gente se permitir ser ridículo é libertador, é tranquilizador, sabe? É menos cobrança, porque a sociedade a gente vive uma máscara, né? A gente tem que mostrar sempre que a gente é bem sucedido, que a gente é o grandão, que a gente é bom, que a gente veste isso, veste aquilo, usa aquilo outro, né? E no fundo, muita gente faz isso para o outro e não para ela, né? Ela faz para mostrar para o outro. E no fundo isso é ridículo, né? Tem que se dar conta dessas ridiculezas da vida. É verdade, é verdade. Ah, o Marcos é ridículo, até o último fio do cabelo da cabeça dele. Ó. Ainda tem alguns ali. Eu também tenho, ó. Eu tenho uma trancinha aqui atrás, tenho duas trancinhas. Quer ver aqui, ó? Eu tenho uma trancinha desse lado. Peraí. Ó, uma trancinha desse lado e uma trancinha desse outro. É verdade. Mas conta um pouquinho mais dos seus espetáculos, das suas apresentações. Eu tenho um espetáculo que eu viajo para festivais, me apresento, mando para editais, mando para os festivais. É, E esse espetáculo já dura uns 20 anos, né? De 2010 a 2013, eu circulei o Brasil todo numa veraneio 7-1, com outro espetáculo também, que eu trabalhava palhaçaria e muita coisa de circo.
É, e tô reformando e restaurando essa veraneio novamente agora, que eu vou voltar com ela para as ruas, vou voltar com ela para os festivais, para as praças, é, e levando a loja, né, de circo. E tô trabalhando nesse espetáculo novo agora também. Legal. Rapaz, eu fico imaginando. Eu já assisti já um monte de espetáculo, mas eu fico imaginando participando de um espetáculo, qual a emoção que deve ser. Uai, é, é bom, cara. Assim, trabalhar com o que você gosta, né, e ter os feedbacks que eu falei, não tem preço, né? Assim, é uma coisa muito valorizada, é muito gostosa. Eu me considero muito privilegiado de poder trabalhar com o que eu gosto, com o que eu quero, né? Eu estava falando com a minha filha semana passada. Minha filha tem 15 anos. Eu falei para ela assim: filha, o que quer que você escolha fazer, escolha bem o que você quer fazer, porque o que quer que você escolha, você vai se dar mal, você vai dar errado, você vai ter problemas. Então, o que quer que você escolha, ame o que você quiser fazer. Porque se você não ama aquilo que você faz, quando você se der mal naquilo, você não vai ter forças para levantar. Mas se você ama aquilo que você faz, se você gosta do que você faz, quando você cair, porque você vai ter problemas, você vai se dar mal, você vai ter forças para levantar. Porque você está agindo com amor, você está agindo com vontade, você está agindo com gana de fazer aquilo. Então, assim, eu já me dei mal muitas vezes, já quebrei várias vezes na minha vida e devo quebrar outras tantas, mas não tem problema. A vida é assim. Eu falo que a vida é um pouco a geografia do Rio, cheio de altos e baixos. Às vezes você fica lá na Baixada, mas quando você sobe também, de repente tem um cara de braços abertos para te dar um abraço. Então, fazer o que a gente faz é um privilégio e um gosto, assim. Então, se apresentar com um espetáculo é desejo de vida e desejo de continuidade. E sempre a sua parte, tipo, quando você escreve, você faz o espetáculo, é um filho. Você, tipo, tem um filho preferido? Não, eu tenho 3 filhos. Não, não, não tem como ter um filho preferido, até porque cada um é diferente, cada um é uma energia diferente. Não tem mais ou menos amor entre eles. É, tem diferentes maneiras de lidar com eles, né? Diferentes personalidades, diferentes afetos, diferentes desejos também deles, né? E entender isso, não dá para amar mais um ou outro, pelo menos eu. Eu não amo mais um ou outro. Tem amores diferentes, mas É mais verdade, menos amor não tem não. é verdade. Mas Marcos, ele tem te ajudado fora, quando você está na rua, você está conversando com as pessoas, você está resolvendo alguma coisa em casa. eu não entendi a pergunta. A, Se pa- a palhaçaria te ajuda fora do picadeiro? Totalmente, totalmente. É, A palhaçaria é uma forma de ver o mundo, né? É uma das formas que a gente lê o mundo, né? Como eu falei, eu leio o ridículo das pessoas também. Não para esculachar ela, para diminuir ela, mas para humanizar ela, né? E a gente tá conversando, né? E falando, e às vezes a pessoa vem com arrogância ou vem com uma violência meio que explícita para cima de você. E você, às vezes, com uma brincadeira, com um jogo de palavras, ou mostrando um ridículo da situação, você quebra aquela situação e não é que você sai por cima, mas você consegue mostrar que existe uma outra visão, né? Existe uma outra lógica.
existe uma outra possibilidade de, de brincar com a vida, de levar a vida, né? As coisas não são é, tão estritamente escritas daquela forma, daquela maneira, né? Existem pontos de vistas e pontos de opiniões. Se a pessoa dá uma opinião dela que é arrogante, braba, eu venho com uma opinião que é um pouco mais tranquila, libertadora e não problemática. Uhum. É legal, legal. O doutor Churrito está perguntando, não sei se foi falado, mas se você já viajou para a Europa para tirar o chapéu. Não, para a Europa trabalho eu nunca fui, não. Eu tô com mais possibilidades agora de uns festivais para ir. Eu já trabalhei na América do Sul, assim, Argentina e Chile. Eu já fui de carro com essa Veraneio 71 para o Chile em 2013, fui participar de 5 festivais lá no Chile. E no caminho eu parava em cidades do sul do Brasil, do norte da Argentina e até mesmo do Chile, e a gente fazia o nosso espetáculo à base do chapéu para ir ajudando e bancando a viagem, né? Aqui no Brasil também. No momento, eu não estou precisando ou querendo agora fazer nada por chapéu, assim, não é que não precise, mas é que eu tenho vários trabalhos, vários projetos, várias questões, e às vezes o ir para a rua para trabalhar para um chapéu é uma necessidade assim super importante. A barriga que está chamando, né? Você trabalha com a barriga para se alimentar, para ganhar o dinheiro do dia, para ganhar o dinheiro, né? De pagar as suas contas. Eu já tive momentos em que a situação não estava tão fácil. Eu pegava minha mala, pegava minhas coisas, ia para algumas praças aqui no Rio de Janeiro para fazer o chapéu, fazer o papel, o chapéu com a praça, assim. E me bancou vários meses, várias situações. E claro que, por exemplo, eu passei um ano novo passado, não esse agora, numa cidade no interior do Rio, que é o Sana, onde tem o Fabiano. O Fabiano é o palhaço Peter Crash também. E ele tem lá um espaço que funciona à base do chapéu. E o Fabiano é meu amigo há muitos anos, a gente se gosta muito, se quer muito, e ele falou, pô, vamos fazer um show aqui no Quintal do Mundo, que é o nome do lugar. Vamos, e eu fiz o show, foi a base do chapéu, foi ótimo o chapéu. Então, assim, não, eu não tenho problema nenhum com o chapéu, acho que é digno, é importante, é, e muito valorado pra gente também, né? Legal, legal, deve ser, é legal mesmo. Mas você falou que você foi para o Festival de Chile, da Argentina. Como que é o público, a abordagem ao público na Argentina e no Chile? É diferente aqui no Brasil? O pessoal aceita mais, é mais carinhoso, mais recebe mais? Como que é? Como funciona? Cara, eu acho o seguinte, até mesmo aqui no Brasil, os públicos são diferentes, né? Mas eu acho que um espetáculo de palhaçaria e circo, ele provoca certas emoções que são inerentes do ser humano. E aí é inerente do ser humano que é de João Pessoa, que é de Belém, do ser humano que está no Rio de Janeiro, do ser humano que está em Santiago do Chile, assim. A gente necessita coisas como ser humano que a palhaçaria provoca, né? A palhaçaria, ela fala num lugar, né, do ridículo, num lugar humano, num lugar de brincadeira, num lugar de possibilidades. E assim, todo mundo quer isso. O mundo inteiro quer isso um pouco. O mundo inteiro quer de alguma maneira se relacionar, se contactar, ser afetado, ver coisas. É claro que assim, as rodas no Chile eram mais intensas, mais cheias. O Chile, de uma certa forma, ele valoriza mais o artista de rua. Ele, acho que até pegando agora a diferença, a pergunta da Michelle, né? Qual a diferença da valorização de trabalho com a palhaçaria no Brasil e fora? Eu acho assim,
É, vamos lá. O Chile é um país aqui pertinho, mas é um país muito gelado, muito frio. Então, fora do verão, as pessoas vão pouco para a rua, né? Mas no verão, todo mundo vai para a rua, tudo se enche, tudo se lota, sabe? As praças, os parques, os festivais. Por quê? Porque eles têm 3, 4 meses de sol bom e depois não, é tudo frio, gelado, brabo. Então você tem uma afluência maior de pessoas no Chile participando dos eventos por causa dessa questão. E aí é uma questão cultural, né? Rio de Janeiro é verão praticamente o ano todo. E a gente tem a praia, que é um atrativo muito forte, né? Então, muitas coisas para fazer. O carioca aqui, por exemplo, quando vai num bar, né, ele fica do lado de fora do bar. Ele não fica dentro do bar sentado. Então a gente tem uma cultura muito de rua. Então tudo acontece na rua também. Mas acontece muita coisa. Então não é que o público não vá assistir o espetáculo como no Chile. Vai também, mas é de outra forma, de outra brincadeira. E o chileno, por ter esse hábito, por acontecer isso, né, ele prestigia, ele fica até o final, ele lota, ele colabora com o chapéu, ele, sabe, dá uma força. E o brasileiro é um pouco menos, digamos, mão aberta. É um pouco menos difícil, né? Quando você fala faz um Pix que ajuda, aí a pessoa faz um Pix de R$ 2, né? A cama elástica ali do lado, 5 minutos, geralmente é R$ 5, R$ 10 para criança. A criança, perdão, a criança fica assistindo 1 hora do espetáculo, entretida, se divertindo, né? Quieta, sentada, e aí o pai ou a mãe coloca R$ 2, R$ 3, também é uma valorização, né? Uma valorização do que é o artista, do trabalhador da arte pública, né? E o chileno e o argentino tem mais eles dão um aporte mais fechado, né? Isso pela minha experiência aqui no nossa América Latina. Imagino, mas eu imagino como seja, você falou mesmo que aqui no Brasil, aqui é mais, a valorização é diferente do Chile, né? Ele Não, respondeu a sua... existe uma valorização muito pessoal. Cara, que bom, seu espetáculo foi maravilhoso, não sei o quê. Mas na hora do chapéu a galera é um pouco assim, digamos, comedida, né? É Quanto tipo, vou botar, sabe, de mão fechada. é tipo, na hora do chapéu, a pessoa fica igual o piripaque do Chaves. É, vamos passar o chapéu, aí a pessoa vai embora, né? Sai do espetáculo. Ei, você, volta aqui! Mas deveria ser o contrário, né? Porque a gente tá, vocês estão aí contagiando as crianças, os adultos, levando a alegria, podia ser o contrário, né? Não, tem gente que valoriza. Não estou falando assim de modo assim, não estou generalizando as pessoas. Tem muita gente que valoriza assim. Mas comparativamente entre Chile, Argentina e Brasil, o Brasil nesse ponto. E aí também tem o Brasil assim, gigantesco, né? Porque eu já me apresentei, eu só não me apresentei na região norte do Brasil. Mas do Piauí para baixo, passando por Tocantins e Mato Grosso do Sul, eu já me apresentei em todos os estados. E cada estado tem sua característica também, né? Cada lugar tem sua cultura, sua história. Assim, o povo do interior é muito mais intenso, né? Tanto nas participações e na colaboração até, do que o povo das cidades grandes, né? A população da cidade grande. Até porque nessas cidades pequenas, geralmente você não tem um equipamento cultural, né? É uma cidade que não tem um cinema, não tem um teatro, não tem, né? Às vezes você tem um circo que chega nessa cidade, mas não é uma cidade. Geralmente cidades pequenas não tem tanta coisa acontecendo, né? Então eles valorizam. Você sente que a valorização nesses lugares ela é muito grande.
Eu participei de um projeto do edital do Banco do Nordeste, uma ocasião que eu fui de carro até o Nordeste, e a gente se apresentou em povoados bem pequenos, assim, eu me apresentei num povoado no Ceará chamado Aurora, que tinha 700 pessoas de habitantes, né? E a gente se apresentou na praça, atrás da igreja, Praça Central. O povoado tinha duas ruas, né? Uma da igreja. Naquele dia tinham 500 pessoas assistindo a gente, né? O povoado tinha 700, mas tinha 500 pessoas assistindo a gente. Então, assim, o povo tem fome de cultura, tem fome de arte, tem fome de algo acontecendo, né? E nesses lugares assim menos favorecidos pelo poder público nesse sentido, eles valorizam e prestigiam bastante. Legal. E a Michelle está perguntando qual a maior dificuldade encontrada nessa profissão da palhaçaria. Eu acho que é o início, né? É o início quando você tem muita gana de trabalhar, muita vontade de trabalhar, mas o dinheiro nunca chega, né? No início, você é convidado para trabalhar pelo transporte só, pela passagem, você é convidado a trabalhar por um lanche, você é convidado a trabalhar por uma cerveja. E eu, inclusive, até uma vez brinquei, né, que eu já estava bem profissional, e a pessoa, a gente tem um jantar, tem cerveja para você a noite toda. Aí eu falei, você tem segurança na festa? Aí ele falou, claro, temos segurança. Aí eu falei assim, você está pagando segurança com cerveja? Aí ele, não, segurança a gente vai dar cachê. Falei, pô, e o artista da festa que vai estar fazendo a atração da festa, você quer pagar com lanche, né? E coisa. Então acho que o início da gente é bem complicado. Trabalhar, se sustentar, pagar o seu aluguel, pagar suas contas. Eu tive o privilégio, como eu falei, de no início eu começar a trabalhar num público com 23 anos de idade. Eu tinha um emprego público que eu trabalhava de 8 às 5, mas no final do dia eu estava ensaiando com o meu grupo de teatro, eu estava ensaiando montagens diferenciadas e eu trabalhava bastante final de semana, né? E quando eu ia para um festival, eu sempre conseguia com a minha chefe liberação de uma sexta-feira, de uma segunda-feira, para poder ir para o festival. Então, bancar o meu ofício da palhaçaria com o trabalho que eu fazia no laboratório. Então eu conseguia viver minha vida, conseguia pagar meu aluguel, conseguia fazer tudo e trabalhar com a palhaçaria também, que eu já ganhava dinheiro, mas não era o suficiente. Então, para mim, ou a experiência que eu posso dar para outra pessoa corre atrás de algo para você ganhar dinheiro, né? E se prepara na profissão, porque de início você não vai ganhar dinheiro, você não vai se sustentar com a arte. Mas à medida que você vai passando, né? Uma pessoa fica 5 anos, sai operando alguém, 5 anos fazendo palhaçada, se não for bom, vão te falar, olha, procura outra coisa que você precisa fazer outra coisa, que isso aí você não é muito bom. Então, corre atrás, estuda, trabalha, se informa que uma hora as coisas começam a acontecer, começam a te contratar, começam a ver. É verdade, é isso que a doutora Bebel falou, que ela está nessa fase. Todos querem contratar, mas não querem pagar. A gente conversa. Ah, beleza, quer me contratar? Tá ótimo. Você contrata outros profissionais? Você contrata a pessoa da limpeza? E aí como é que faz? A gente tem um custo, né? A vida tem um custo, a vida tem um preço, a vida tem um valor. Qual é o valor que pago? Então a pessoa não valoriza o seu trabalho. Ah, você quer o meu trabalho para quê? Você quer o meu trabalho por quê? Né? Qual é a função que você quer o meu trabalho? Aonde você quer chegar me chamando para esse trabalho? Pô, e não valoriza? E não paga, né, nem o transporte, né? Não paga nem o almoço do dia? Qual é? Verdade. E lá a doutora Bebel falou que criou uma caixinha para o grupo dela, para ajudar cada pessoa. Pode começar assim.
Mas em alguma hora a coisa tem que andar, alguma hora tem que chegar. Não, meu cachê é tanto, eu não vou por menos, né? É, eu preciso pagar minhas contas. Na hora começa a falar assim, olha só, trabalho aqui que está me chamando, me pagando R$ 100. Se você quer que eu vá, eu vou por 150, eu cancelo o outro. Mas tem uma hora, ô Bebel, doutora Bebel, Cibele, que você vai ter que se colocar, né, a, a mão na mesa e falar, olha só, desculpa, não vou, não, não. É muito bonito o trabalho voluntário, mas as coisas não podem ser voluntárias, né? A gente não pode ter, né, polícia voluntário, a gente não pode ter para um ou outro evento, mas a vida tem seu preço. É verdade. A Michelle tá falando, admiro muito o trabalho de vocês. Admiro muito vocês. Palhaçaria é um dom. Obrigado, Michele. A Cibele fala, além da palhaçaria, temos vida. Com certeza. E muita vida, né? Muita vida. Vida. Agora a gente está encerrando, a gente tem uma dinâmica aqui, chama, a gente, tipo bate-bola. Eu falo uma palavra e você fala o que significa essa palavra para você. Beleza, fala aí. Vamos embora. 5 palavras. Esperança. Esperança. Esperança é o amanhã, né? Esperança é o deitar deitar no travesseiro à noite, né? E ter aquela certeza que vai rolar, que vai acontecer. Eu acho que é uma semente, né? A esperança é uma semente que você coloca no seu coração, colocar na sua alma, na sua vida, porque sem esperança nada se alcança. Amor. Amor. Amor é vida. Amor é transbordamento. Amor é doação. Amor é entrega. A gente está aqui pelo outro. A gente não está aqui pela gente. A gente está aqui pelo amor ao outro, amor ao próximo, amor a quem está do nosso lado, amor que nos cuida, amor. Eu acho que amor é vida. Amor é cuidado, é carinho, é transbordar. Felicidade. Felicidade! Rapaz, felicidade, eu acho que é uma montanha russa, né? No meu show, eu grito assim, no meio do meu show, né? Quando eu vejo que tá todo mundo empolgado, você fala, eu grito assim, quem tá feliz? E aí todo mundo, eu! Aí eu falo logo em seguida, vai passar, tá, gente? Vai passar. Mas sempre volta. Acho que a felicidade é uma montanha russa, sabe? Onde você sobe, alegre, feliz, termina, mas passa, mas volta, volta. Amanhã volta, depois de amanhã volta. Às vezes pode demorar sim, mas sempre volta. Felicidade sempre vem. Pessoas. Pessoa? Isso, pessoas. Pessoas são indivíduos, criaturas. Pessoas são seres. Pessoas são outras cabeças, são outros corações, são outros amores. Pessoas é a multidisciplinaridade, pessoas é tudo. Pessoas são time, são grupo, são quem eu quero estar do meu lado. Legal. E por última, palhaçaria. Palhaçaria. Eu falo que a palhaçaria é o meu sacro ofício, é o meu sacrifício. A palhaçaria é o meu lugar de doação, é o meu lugar de contato com o outro, é o meu lugar, é a minha linguagem de amor, é o meu lugar, é a minha linguagem de comunicação com as pessoas, é o meu lugar de falar de esperança, né? É o meu lugar no mundo. A palhaçaria. Legal, legal, legal. E para a gente encerrar aqui, vamos tirar uma foto para gente registrar esse momento, essa manhã de terça-feira? Vamos lá.
Dá um sorriso sem falsidade, tá? Sem falsidade, sem sorrisinho assim, não. Ô, Michele, você que é ridícula da ridícula, né? O senhor palhaço falou que você é ridícula, né, ô, amigo? Exato. Então, tira uma foto, Michele, nossa, e depois você me manda. Vai. Sem falsidade, então. Bateu, Michele? Bateu, Michele? Bateu. Nem senti. Sentiu, não? Não. Eu também não senti, não. Eu acho que ela bate devagar. Tá. Mas, pra gente encerrar, deixa um recado para as pessoas que querem começar nesse ramo de prataria, nesse mundo. Uma mensagem positiva para o pessoal também. Estudem, pratiquem, exercitem, amem, disponibilize-se, né? Estejam disponíveis para o que a vida te oferece. Deixa o coração aberto para o próximo. Deixa. Ih, ela não bateu, não. Peraí, ela tá falando. Peraí, que a internet está ruim. O recado que eu dou é que conheçam-se, né? Permitam-se realmente conhecer. Deixar cair as máscaras, deixar cair essas cascas que a gente coloca para se proteger, esses escudos, porque a gente é vulnerável, né? E quando a gente entende a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade do outro, a gente se relaciona com mais delicadeza, com mais amor, com mais compartilhamento. E eu acho que é por aí que a coisa tem que rolar. É verdade, é verdade. É verdade. Você falou tudo. Você falou e assinou embaixo, hein? Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos tirar mais uma. Vamos tirar agora vamos ver se vai dar certo, sem falsidade? Eu fiz um print aqui no meu também já. Ô, senhor palhaço, Diga-me. meu, meu muito obrigado, viu, por ter aceito e contar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência aí, desse trabalho. Eu tenho certeza que é um trabalho que você faz com excelência, faz com coração. E você já veio para o Vale do Paraíba, já? Para esse lado? Já, já, São José já, dos Campos, Jacareí. já, já. Eu fui. Eu não lembro o ano agora, mas já fui por aí. Já fui, já tive aí sim. Mas acho que foi 2013, 2012. Mas Então, eu você volto sabe, qualquer hora, quando você menos esperar, eu tô por aí também. então, você sabe que a casa aqui está aberta, as portas aqui estão abertas também. Se quiser, eu moro do lado de um parque da cidade, tem um palco lá, dá para fazer um monte de espetáculo lá. Beleza, a gente se organiza, a gente se organiza. E vamos nessa. Vamos Bota embora. água no fogo pro café. Um ótimo dia aí, uma ótima semana. E mais uma vez, obrigado pelo trabalho. Para você também, obrigado, volte sempre. A casa agradece a preferência. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.